Estamos de volta com as nossas transmissões ao vivo aqui pelo canal do YouTube da Unisanta, na nossa Feira de Profissões, versão online. É sempre importante comentar com vocês que a gente está tomando aqui todas as medidas de segurança, com álcool gel, com máscaras. Somente retiramos as nossas máscaras para fazer a apresentação e o nosso convidado também, mas assim que nós saímos do ar, já retomamos o uso da máscara, toda a nossa equipe técnica aqui está também tomando as medidas de segurança, porque é importante cada um de nós fazermos a nossa parte. Tudo isso vai passar e nós vamos entrar num novo momento. É claro que não voltaremos assim de imediato, né, da mesma forma como era antes, vamos tomar todas as medidas de segurança, mas o importante é a gente não perder a esperança e por isso que nós estamos aqui, para motivar você a sonhar com curso superior. Esse é o objetivo da Feira de Profissões, tirar as suas dúvidas e por isso você pode fazer perguntas ao vivo aqui no nosso chat e nós vamos respondendo na medida do possível, tá bom? Outra coisa importante, gente, que nós vamos ter o sorteio de bolsas de estudo, isso mesmo. Se você fez a sua inscrição no nosso site, unisanta.br/feira de profissões, então você vai concorrer ao sorteio que acontece no período da tarde, após a última palestra da Feira de Profissões, tá bom? Nós estamos agora recebendo o professor Pierre França, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores aqui da Universidade de Santa Cecília. Ele vai bater um papo com a gente e esclarecer aí quais são, né, as habilidades que um profissional de arquitetura e urbanismo tem que ter. Vai falar um pouquinho sobre mercado de trabalho na arquitetura, no design de interiores, a diferença aí talvez entre a engenharia civil e a arquitetura, há um pouco de dúvidas, né, nesse sentido. E, por fim, mostrar o que a arquitetura da Unisanta está fazendo e de que forma os profissionais que aqui são formados, né, estão sendo inseridos no mercado de trabalho. Professor Pierre, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado, aqui na nossa feira online, uma versão especial. Dessa vez online, a próxima presencial, com certeza. Deus quiser, né? Professor, fique à vontade para fazer a sua apresentação e iniciarmos então o nosso bate-papo sobre arquitetura e urbanismo. Correto. Bom dia quem está nos assistindo, meu nome é Pierre, sou arquiteto e urbanista, graduado na Universidade Católica daqui de Santos e pós-graduado na USP. Arquitetura e urbanismo, eu vou iniciar até falando um pouquinho da minha trajetória. Arquitetura e urbanismo para mim é uma profissão extremamente apaixonante. Eu desde criança queria ser arquiteto. Eu tinha 4 anos quando eu queria ser arquiteto e as pessoas falam assim, mas arquiteto? Como assim? É engenheiro? E eu brigava, não, arquiteto, com 4 anos de idade. E já pegava os meus joguinhos de armar, de montava pequenas cidades. E eu sempre fui muito interessado por saber assim, como que as coisas funcionam, como as cidades funcionam, como que as casas funcionam. Sempre fui uma criança muito curiosa, criança e adolescente. Fiz técnico em edificações e aí, naturalmente, prestei vestibular para arquitetura, depois fiz mestrado, enfim, sempre continuei nessa área. Arquitetura e urbanismo é uma profissão que vai te levar para além dos nossos horizontes tradicionais de todos os dias, porque o arquiteto e urbanista é aquele profissional responsável por, de uma certa forma, transformar ideias em realidade. Então, se você um dia pensa numa residência onde você gostaria de morar, um arquiteto vai realizar esse projeto. Se você pensa num tipo de cadeira onde você poderia sentar, muito provavelmente um arquiteto ou até um designer vai fazer esse projeto da cadeira. Se você imagina uma cidade onde você gostaria muito de morar, de habitar, de transitar, muito provavelmente um arquiteto urbanista vai projetar essa cidade. Então eu sempre falo, eu brinco, né, principalmente para provocar os nossos amigos engenheiros. Eu falo assim, Deus é o arquiteto do universo, né, é o que a gente fala. Arquiteto também é só um pouquinho exibido, viu? Então Deus é o arquiteto do universo. Por quê? Porque é o grande criador, não é? Então o arquiteto, nesse sentido, ele realmente é um grande criador. E por isso a profissão é tão apaixonante, porque toda pessoa que cria, ela não para de evoluir. Não é? Então, a cada momento, ela está
colocando um desafio diferenciado e está solucionando esse desafio. E quando a gente soluciona um desafio, a gente já está cheio, a gente quer ir para o próximo, e assim vai indo. E eu falo que é uma profissão que tanto a profissão quanto o profissional não envelhecem. Eu comento que eu admiro muito o já falecido Oscar Niemeyer, né? E aí todo mundo pergunta para mim, por quê? Porque você gosta das obras, das formas curvas? Eu falo, não, eu até gosto das obras dele, mas com 103 anos ele ia para o escritório. Aí o pessoal dá até risada quando eu falo isso, fala, mas não é por causa das obras? É também. Mas uma pessoa que com 103 anos vai para o seu escritório, ela precisa gostar muito do que ela faz, não é? Então, o curso de Arquitetura e Urbanismo, ele é um curso apaixonante. Então, acho que isso é muito importante da gente colocar. Muitas vezes os nossos alunos entram no curso, às vezes entram um pouco inseguros, primeiro ano é aquele, não sei, né? Quando vai chegar no segundo, terceiro ano, eles falam, não, realmente é o que eu quero, eu estou aprendendo muito mais do que eu achei que aprenderia, e é uma profissão que abre os horizontes, não é? Professor, o curso ele é oferecido em que períodos e qual a duração do curso de Arquitetura e Urbanismo? Aproveitando essa Sim. também pergunta, por que esta nomenclatura? Não é só arquitetura? Por que é Arquitetura e Urbanismo? E o que faz esse urbanista? Sim. O curso tem duração de 5 anos, não é? Desses 5 anos, 4 anos são de disciplinas regulares e o último ano a gente tem o trabalho final de graduação. Como os arquitetos são, né, diferenciados, a gente não fala TCC, a gente fala trabalho final de graduação. Não, eu estou brincando, mas tem uma diferença mesmo. Nos primeiros anos, você tem disciplinas um pouco mais básicas, mas dentro da arquitetura, elas são, digamos assim, disciplinas progressivas. Então, você vai ter informática aplicada, que não é informática comum, é informática aplicada ao projeto, 1 no primeiro semestre, 2 no segundo, 3, 4 e assim vai indo. Da mesma forma, você vai ter expressão, que é uma disciplina ligada à parte de representação gráfica, aí você vai ter a expressão 1, 2, 3, 4, 5. Sistemas, que é uma disciplina mais ligada à parte de estruturas, que também tem 1, 2, 3, 4, 5. Conforto ambiental, o nome já diz, que fala das relações de conforto dentro e fora das edificações, também vai progredindo conforme o curso. E as disciplinas que a gente fala que são as disciplinas centrais do curso de Arquitetura e Urbanismo, que são projeto arquitetônico e projeto urbanístico. E, da mesma forma, elas vão evoluindo em grau de dificuldade, não é? E de abrangência conforme os anos vão avançando. É muito interessante a gente falar grau de dificuldade e abrangência, mas para o arquiteto isso tem uma relação muito direta com a questão da escala, não é? Então, se você vai projetar uma caneta, essa caneta tem uma escala e ela tem um grau de dificuldade. Uma cadeira, outra escala e outro grau de dificuldade. Se for uma cidade, é um grau de dificuldade e de complexidade muito grande, não é? Então, conforme o curso vai avançando, a gente vai instrumentalizando os alunos, primeiro com informações, com conhecimento, com conteúdos, mas principalmente fazendo com que esse aluno consiga ir atrás da informação. Eu lembro que tem alguns alunos que falam assim, professor, quanto mede um poste de iluminação para uma pracinha? Eu falo, entre no site da empresa X, não vou falar o nome, né, merchandising, entre no site da empresa X ou da empresa Y. Ai, como assim? O senhor não sabe? Eu falei, não, eu sei, mas eu sei ontem. Hoje pode ser que tenham lançado um novo tipo de poste, com um novo tipo de iluminação, de lâmpada, e que vai ter um raio de abrangência diferenciado. Então eu posso te dar um parâmetro, mas você é responsável por ir atrás da atualização. Eu acho uma coisa interessante que muitas vezes a gente fala, essa geração é a geração da internet, né? É a geração que tem todo acesso ao conhecimento, mas na verdade tem acesso à informação. Conhecimento é um pouco diferente, não é? Então aqui a gente ensina de uma certa forma como o aluno pode transformar informação em conhecimento. Em relação à questão do porquê do nome
Desculpe, só terminando. 4 anos de disciplinas sequenciais e no último ano a gente faz o trabalho final de graduação, que a gente só tem uma outra disciplina, que é a metodologia científica, que dá suporte ao trabalho final de graduação, onde cada aluno individualmente vai fazer um trabalho desde a conceituação teórica até o projeto final. E esse aluno vai ter 2 bancas, uma banca de avaliação no meio do ano e uma banca de avaliação no final do ano. E ele vai produzir um material que vai ficar à disposição para consulta de outros profissionais ou outros alunos que queiram conhecer mais aquele assunto. Então, é um momento que, de uma certa forma, a gente costura todos os conhecimentos do curso de arquitetura e eles são expressos, digamos assim, através de um projeto único. Esse projeto pode ser o projeto de uma creche, pode ser o projeto de uma escola, um projeto de um edifício multifuncional, um projeto de um centro comercial, enfim, projetos mais variados possíveis. E até intervenção, por exemplo, em urbanização de comunidades carentes, de áreas irregulares, que é uma área muito interessante e que ainda tem poucos profissionais que trabalham nela. Ela representa um bom mercado de trabalho, inclusive, além de ter um lado que é uma necessidade social, representa um grande mercado também de trabalho, porque essas pessoas estão muito desassistidas no nosso país. E sobre o urbanista? E aí sobre o urbanista. Todo mundo fala, eu sou arquiteto, No Brasil, pelo menos, você é arquiteto e urbanista. Porque, pegando o gancho da escala, como a gente trabalha com escalas diferenciadas, a gente vai trabalhar desde coisas menores, uma reforma, um pequeno comércio, até o projeto, a estruturação de grandes projetos para cidades, não é? Então, aí é que entra o urbanista. Existem escolas no exterior, eu sempre falo que arquitetura e urbanismo não cabe dentro do curso, né? Porque é muita coisa para estudar. Mas existem algumas escolas em outros países que já até abriram um pouco esse leque e você tem alguns anos que são de formação básica, depois o arquiteto ele vai ou para a arquitetura de projetos, né, de habitações, de comércio, etc., ou ele vai para a área de urbanismo. Seria quase uma especialização. No Brasil, a gente tem essa tradição, e que eu acho muito interessante, de formar o arquiteto e urbanista. Porque, na verdade, quando você projeta 100 edifícios, você projetou um pedaço de uma cidade. Então, é muito difícil separar uma coisa da outra, não é? Professor, há aquele pensamento de que é necessário ser um excelente desenhista para fazer o curso de arquitetura. Às vezes a pessoa diz, olha, eu tenho boas ideias, mas de desenho eu deixo aí a desejar. É necessário saber realmente ser muito bom desenhista para fazer o curso de arquitetura ou não? Em hipótese alguma. Ontem ainda nós fizemos uma oficina, porque tá até engraçado nesse período de quarentena, a gente está inventando um monte de outras atividades, né? Arquiteto só inventa. Então posso fazer um merchandising? Claro, tem deve. o Café com Arquitetura, toda quarta às 17 horas, ele é online, aí no site da Unisanta tem lá o link para vocês entrarem, os professores da arquitetura, alunos da arquitetura e outras pessoas que estejam interessados por assuntos ligados à arquitetura e urbanismo podem participar. Então já é um canal muito interessante para vocês irem tirando dúvidas. E cada Café com Arquitetura a gente escolhe um tema ou uma atividade. Bom, o Café com Arquitetura de ontem contou com a professora Márcia Santos, que é uma artista plástica muito conceituada, que é professora do nosso curso, e ela deu ela fez uma espécie de uma oficina sobre desenho mesmo, e sobre desenhos assim espontâneos. A gente até deu o exemplo das nuvens, né? Que às vezes você olha as nuvens e começa a imaginar desenhos que poderiam ser feitos com aquelas nuvens, ou luz e sombra, quando a luz atinge um objeto, tem a sombra, e o que isso remete. Então, seria o desenho mais primordial, mais instintivo. Básico, né? Mais básico. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei desenhar. Bom, você não sabe desenhar primeiro porque, infelizmente, nas escolas tradicionais,
as pessoas sempre, né, repreendiam os alunos falando isso é o certo, isso é o errado. Em desenho não tem o certo, não tem o errado. Em segundo lugar, você precisa saber se expressar, não é? Então, a questão não é o desenho em si. Ah, eu não sei desenhar esse prédio à mão. Não importa. Se você fizer alguns traços e esses traços demonstrarem o que é cheio, o que é vazio, onde estão as cadeiras, onde estão as janelas, onde está essa parte da mesa, onde fica a projeção, às vezes alguns traços muito simples expressam essa ideia. Eu dou aula de projeto urbanístico há muitos anos e eu falo que eu desenho mal, eu não desenho bem, mas eu me expresso bem. Então, quando eu desenho meu homenzinho lá, com 3, 4 tracinhos, todo mundo sabe que é uma figura humana. Ou quando eu desenho uma laje com alguns pilares, todo mundo sabe que é uma cobertura que está num espaço livre de uso coletivo. Então, não precisa saber desenhar. Talvez a gente recupere a capacidade que os alunos têm, a capacidade natural que os alunos têm de desenhar. Não é? Então, esse é um grande avanço também. Legal, professor. Vamos falar um pouquinho de infraestrutura, né? A gente sabe que a Faculdade de Arquitetura ela precisa ter espaços para a criação, para o desenvolvimento de projetos. E aqui a Universidade de Santa Cecília ela tem um ateliê de arquitetura que é excepcional, um espaço imenso. Temos também laboratórios como de iluminação e outros que eu gostaria que o senhor mencionasse para os nossos participantes. Tá certo. Então, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela funciona no 5º e 6º andar do Bloco M. No 5º andar nós temos salas de aula tradicionais e nós temos também alguns laboratórios. Nós temos um laboratório de iluminação e de conforto termoacústico, que é comandado pelo professor César. Nós temos um heliodome que está em fase final de conclusão. O que seria esse heliodome? Exatamente. Né? Um nome a gente difícil, vai falando né? assim, achando que todo mundo sabe. Heliodome é o seguinte, vamos imaginar a trajetória do Sol. Então, essa trajetória do Sol, ela faz mais ou menos um arco no céu. E aí o que acontece? O Sol vai iluminando as edificações em ângulos diferenciados, conforme a época do ano e conforme a hora do dia. Então eu faço uma maquete, um modelo de uma edificação, por exemplo, e eu quero saber se algumas janelas serão ou não iluminadas pelo Sol num determinado período do dia. E o heliodome, ele é um aparelho, que na verdade é um arco, né? E esse arco ele vai, através de uma luz, simulando a posição do Sol, hora a hora, conforme o período do ano, verão, inverno, etc. Tá? Então, nós temos esse heliodome, que está sendo feito aqui na Unisanta mesmo. Nós temos uma maquetaria, uma sala onde os alunos podem fazer esses modelos em escala. Nós temos 2 laboratórios de informática, os quais a gente usa, um deles com máquinas de última geração. Por que a gente gosta de falar isso? Porque, de novo, os arquitetos urbanistas, por serem muito enjoados, têm programas que só vão rodar em máquinas muito boas. E a universidade, há um ano atrás, fez um investimento muito grande em boas máquinas, e essas máquinas são da arquitetura, isso está sendo gravado, porque os arquitetos precisam dessas máquinas. Estou brincando assim, mas é um orgulho que a gente tem de poder rodar vários programas em que em outros computadores eles não conseguiriam ser processados. Então, isso agrega valor ao curso e também os alunos se sentem muito mais confortáveis, porque não é todo aluno que vai ter um computador em casa ou um computador que tenha a capacidade necessária para rodar determinados programas. O nosso ateliê ele serve para aulas de projeto, principalmente, né? Ou até para oficinas, para aulas mais livres, mais interativas. E o ateliê, a gente sempre fala que no curso de arquitetura, ele é o coração do curso de arquitetura. Às vezes fala assim, mas onde é a aula do professor tal mesmo? Passa lá no ateliê e pergunta para alguém, porque todo mundo sabe, né? Então todo mundo fica meio que girando em torno do ateliê. E isso cria uma ambiência muito gostosa com o curso, né? Uma identificação dos alunos até com o próprio espaço. Mas
Bacana, professor. Falando um pouquinho de aproximação com o mercado, a gente sabe que a universidade ela tem esse hábito de trazer profissionais para conversar com os alunos, para haver essa troca, essa interação, e também os alunos saem para visitas. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa questão do relacionamento com o mercado. Muito bem. É claro que o nosso curso ele não fica aqui entre quatro paredes. Não é? Embora tenha toda essa infraestrutura. Embora tenha toda essa infraestrutura. A gente tem sempre essa relação com o exterior, digamos assim, com o que está acontecendo aí fora. E eu digo que essa relação ela começa na sala de aula, não é? Então a gente tem um perfil aqui de professores, de profissionais, e aí eu posso dizer mestres, doutores, e temos inclusive pós-doutores dando aula aqui na arquitetura da Unisanta, mas esses profissionais eles têm um perfil, cada faculdade tem um perfil, não é? E a gente forma muito aluno para o mercado. Então, quando a gente está fazendo um projeto, às vezes o aluno coloca alguma coisa, a gente fala, mas o seu cliente, se a gente estivesse nessa situação, você acha que o seu cliente gostaria disso ou daquilo, dessa situação ou da outra? Ou se eu fosse o seu cliente, como é que você reagiria a essa pergunta que eu estou te fazendo? Então, a gente vai, de uma certa forma, formando o aluno para o mercado ao longo desse tempo. Nós também temos o estágio obrigatório de 360 horas, que é algo que todos os alunos devem fazer, porque é muito enriquecedor. E aí eu digo, em arquitetura e urbanismo, faça mais de um estágio e faça em mais de uma área, porque aí você vai conseguir, inclusive, ter a certeza da área para a qual você vai querer se dedicar mais para frente. E a gente tem relação com profissionais do mercado também. A gente traz muitos profissionais para fazer palestras aqui, às vezes dentro de alguma disciplina, num assunto específico. Estatuto da Metrópole. Aí a gente traz um profissional da AGEM. Para estudar plano diretor, a gente traz um profissional da prefeitura. Ou, por exemplo, em Semana de Arquitetura, que é uma semana que a gente discute vários temas ligados à arquitetura, também é aberto a quem quiser participar, e aí a gente traz profissionais para estarem dando palestras, discutindo temas que forem selecionados para aquela semana de arquitetura, além de alguns, como que eu posso dizer, algumas parcerias que a gente faz. E aí, de novo, fazendo merchandising, essa sexta-feira, às 17 horas, também no endereço eletrônico, que a gente vai estar divulgando, só que esse precisa fazer uma pequena inscrição, ela é gratuita. A gente vai fazer uma parceria com o pessoal que está fazendo a Arc Experience, que é o pessoal ligado à Mostra Decor da Praia Grande, e que a gente vai ter grandes profissionais da área de arquitetura e design, como Felipe Torelli, conversando sobre arquitetura com os alunos, com os professores e com os demais interessados que fizeram essa inscrição. Então, esse tipo de ação dentro do curso, ele é constante, não é? E a cada momento que a gente perceba que a gente precisa estar complementando as informações, o conhecimento do aluno com algum assunto específico, a gente vai buscar no mercado e traz isso para o curso. Professor, é interessante que a gente percebe, inclusive aqui na Universidade de Santa Cecília, nos espaços, né, ali teve a mão de um aluno de arquitetura, ali tem um painel, ali tem um projeto, tem uma instalação, nós temos vários cursos aqui de graduação, saúde, exatas, humanas, biológicas, e muitas vezes os alunos circulando aqui pelo campus se deparam com uma obra, um trabalho muito bacana dos alunos de arquitetura. Então essa parte prática ela é muito real aqui no curso, né, professor? São muitos projetos que são realizados, não é isso mesmo? Sim, é verdade. Por exemplo, nós temos o escritório modelo, que é um braço, digamos assim, da arquitetura e da engenharia civil, que presta assessoria principalmente a comunidades carentes, a instituições, a órgãos ligados, né, à área do bem comum, da área pública. Então, tem projetos para creche, tem projetos, às vezes, até de habitações. Então, é uma forma da gente fazer com que os nossos alunos tenham um contato muito íntimo com a realidade, com o que acontece no exterior. O escritório é um modelo mais focado nessa questão das comunidades e das instituições sem fins lucrativos que
tenham essa necessidade. Então, isso realmente é muito comum. E pelo próprio campus, como você bem falou, nós temos várias intervenções, por exemplo, painéis, né, que são pintados todos os anos, no primeiro semestre de todos os anos, e a gente vai literalmente ocupando a universidade. O arquiteto é um pouco folgado, viu? A gente vai literalmente colocando as nossas marcas pelos espaços. E é muito interessante a gente ver a reação das pessoas, porque as pessoas passam a interagir com aqueles espaços de uma maneira diferenciada, não é? E sempre tem assim alguns painéis que chamam mais atenção. Às vezes passam por aqui, não é nem alguém da arquitetura, eu gosto tanto daquele painel da Frida Kahlo, né? Não que a Frida Kahlo, a autora, tenha feito, mas foi inspirado na obra da Frida Kahlo. Eu gosto tanto daquele painel que mostra a Mona Lisa, é uma versão da Mona Lisa meio indígena, mas é uma reinterpretação. Que coisa doida, nunca pensei na Mona Lisa dessa forma. Pois é, a gente pensa. Então, a gente trabalha a criatividade em todos os sentidos e essa interação com o espaço. Maravilha. Professor, a gente está indo para os momentos finais do bate-papo de arquitetura. A gente vai entrar daqui a pouquinho em design de interiores. Mas antes, uma dúvida que muita gente tem. Engenharia civil ou arquitetura? Qual escolher? Por que devo entrar nesta área ou na outra? Isso tem a ver com as aptidões, com aquilo que eu gosto, né? Traz, às vezes, um pouco de confusão até na atuação. O senhor poderia dar essa explicação para a gente? Bom, a arquitetura e urbanismo e engenharia civil, elas são profissões, vamos dizer que são primas, não é? Elas trabalham em conjunto. Seria muito difícil um arquiteto projetar um edifício sem ter um engenheiro que fizesse o cálculo estrutural, por exemplo, desse edifício, não é? E tem algumas áreas, por exemplo, projetos de pontes, onde o projeto estrutural é muito pesado. Esse o arquiteto normalmente ele nem entra, é um engenheiro civil. Como tem muitas áreas que basicamente é o arquiteto que faz, o arquiteto e urbanista. Por exemplo, planejamento urbano é uma coisa que só o arquiteto e urbanista faz. O engenheiro pode entrar talvez como um engenheiro da área de saneamento, mas ele vai entrar como um apoio desse planejamento que o arquiteto e urbanista está fazendo. Uma outra questão, e aí eu vou ser bem prático, as pessoas falam assim, eu não gosto muito de matemática, né, nas feiras de profissões. Tem muita matemática na arquitetura? A arquitetura tem um pouco de tudo. Tem um pouco de matemática, tem um pouquinho de cálculo, tem muita geometria, tem desenho, tem história, enfim, é uma faculdade multidisciplinar. Engenharia civil ela é mais focada, não é? E é mais focada para essa questão das estruturas, dos cálculos. Então, quem trabalha com engenharia civil vai ter que gostar muito de matemática. Então, essa já é uma diferença bem grande. Bom, a gente vai assistir daqui a pouquinho, então, um breve vídeo que mostra um pouco da infraestrutura que é oferecida no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unisanta. E fica com a gente, porque a gente volta com o professor Pierre daqui a pouco, depois do vídeo, para falar sobre design de interiores, um outro curso oferecido aqui, e uma possibilidade também de atuação, uma outra possibilidade de atuação no mercado de trabalho. Então, para vocês aí o vídeo de Arquitetura e Urbanismo, a gente volta já já. Nosso curso aqui de Arquitetura e Urbanismo do Santa, eu sou bem sincera em falar que eu considero um dos melhores cursos, não só da região, mas como do estado de São Paulo. Você vai encontrar de especial e diferencial no nosso curso é uma relação de muito respeito com o aluno, uma relação de proximidade e um trabalho focado no mercado de trabalho. A Unisanta ela dá toda uma infraestrutura para você crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente. A universidade ela sempre tem acompanhado a evolução das novas tecnologias, mas agora nos últimos meses nós resolvemos dar um up
Nós vamos ter agora a instalação dos novos Fab Lab, que são laboratórios que trabalham em conjunto com as outras faculdades da universidade. Então vai ter uma integração multidisciplinar em laboratórios com tecnologia 3D, com impressoras 3D. Né? Então realmente o aluno vai ter um bom preparo, com todas as ferramentas possíveis para desenvolver aquilo que for necessário para a apresentação do bom projeto. Está tudo renovado, com programas totalmente atuais. Os laboratórios, mais o ateliê, que é um espaço muito bom. E uma coisa muito interessante é que a gente sempre pode estar intervindo aqui no ateliê, fazendo desenhos nas paredes. Se a gente está com uma ideia, está com um rabisco que quer fazer, a gente domina aqui o espaço para poder colocar nossas ideias em prática. A arquitetura não pode ser só teórica, você tem que estar lá na obra, tem que estar lá vivendo, tem que estar lá vendo o que você aprendeu aqui na faculdade é posto em prática. O nosso curso ele não se limita entre quatro paredes. As vistas a campo são um diferencial. Dessa percepção ambiental, conversar com as pessoas faz toda a diferença para você depois ser um bom arquiteto. Você vai conseguir olhar para as ruas, para as calçadas, para a vegetação, para as fachadas dos edifícios, para os espaços abertos e para os espaços fechados de uma outra forma. Para nós alunas é muito importante essa questão da vivência, né? É você saber que você coloca no papel e você perceber que isso pode se tornar realidade em grande escala, para a gente é muito gratificante e muito importante. Então estamos pondo em prática aquilo que futuramente nós vamos exercer. O escritório modelo é um lugar onde os alunos vivenciam a prática da profissão, é um exercício de fato, porque o que é produzido no escritório modelo são trabalhos assistenciais benemerentes, são trabalhos para entidades carentes, que nós oferecemos o projeto e muitas vezes até um acompanhamento de execução. A gente mexe com tudo lá no escritório modelo, todas as áreas. Então, como mensagem final, eu convido vocês a conhecerem aqui as nossas estruturas. Para você que tem interesse em fazer um bom curso de arquitetura e urbanismo, melhor da região, nós estamos à disposição. Você pode entrar no site unisanta.br, conhecer um pouquinho mais da nossa escola. E nós estamos aqui, aguardando você vir ser nosso aluno.